Pessoal, dando sequência ao nosso evento agora, nós vamos falar sobre infraestrutura e IoT. Nós temos aqui convidados nessa oportunidade o Diego Guidelli, o Vitiuk, que são executivos, engenheiros da Rumo Logística, juntamente com o Maurício Malanconi, da Support Solos. Diego e Rafael e Maurício, uma boa noite, sejam bem-vindos. Um grande prazer tê-los aqui hoje. Um grande prazer que a gente, na BINC, inaugura essa primeira sessão, essa oportunidade de falarmos sobre como a tecnologia, como o IoT, como a transformação digital tem possibilitado novas dinâmicas e novas perspectivas no segmento de infraestrutura, mais especificamente infraestrutura de transporte. E como não podia ser diferente, trazê-los aqui hoje é um grande prazer e uma grande oportunidade. Então, eu gostaria de passar a palavra primeiro ao Diego, engenheiro de automação da Rumo Logística, que vai dar uma visão de como a Rumo tem utilizado a tecnologia, a estrutura da Rumo e como ela tem usado a tecnologia. Depois o Rafael vai falar um pouco sobre os aspectos da engenharia e a tecnologia, e o Maurício termina complementando esse cenário, apresentando o case deles. Diego, uma boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Rafael. Boa noite, Maurício. Tivemos aí alguns probleminhas de conexão, mas graças a Deus aí deu tudo certo. Pessoal, então vou apresentar um pouquinho aqui da companhia e um pouco de como a Rumo hoje está atuando aí principalmente com a tecnologia e junto com o IoT. Então, primeiramente, né, queria passar um pouquinho aqui da companhia. Opa, não sei se está compartilhando corretamente. Aí sim, ok. Pessoal, então, primeiramente, né, alguns grandes números aqui da companhia. Então, né, nós somos a Rumo. Atualmente, nós temos uma frota de 1.200 locomotivas, quase 13 mil quilômetros de malha ferroviária, mais de 33 mil vagões e aproximadamente 13 mil colaboradores, né? Então, dentro do DNA Rumo, nós gostamos de resolver com eficiência, temos segurança como nosso compromisso, temos uma visão a longo prazo e também somos orientados pelos nossos clientes. Mas nossa operação vai muito além da ferrovia, né? Nós estamos também presentes nos principais portos do país, temos terminais próprios de armazenamento e também contamos com uma operação de container. Hoje nós transportamos cerca de 80% do PIB do Brasil, né, como nosso carro-chefe, o agronegócio, transportando milho, soja, farelo de soja. Também transportamos combustíveis, fertilizantes, os containers, junto com a operação da Brado, açúcar, madeira e outros produtos. Dentro da nossa malha, nós temos uma capilaridade bastante significativa dentro do território brasileiro. Então, vamos do Rio Grande do Sul até Porto Nacional, onde podemos aqui operar com eficiência e com segurança. Só deixa, acho que eu não compartilho. Vocês estão escutando o som ou não? Não estamos não, Guilherme, vai ter que compartilhar com... Só um minutinho. Agora vai dar certo. Então, pessoal, só, né, retomando aqui um pouco, né, em relação à nossa capilaridade, a gente consegue atingir aqui de norte a sul do país, levando uma possível, né, um transporte com eficiência, com segurança, levando soluções aí para os nossos clientes com alta eficiência. Então, conhecer aqui um pouquinho da nossa companhia.
Se fosse um corpo, era corrente sanguínea. Se fosse um registro, era um filme, nunca uma foto. Somos puro movimento. Estamos sempre indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Cruzando os campos, subindo as montanhas, atracando os portos, girando as portas giratórias. Somos movimento, porque é assim que evoluímos, crescemos e multiplicamos. Estamos sempre fazendo escolhas, sempre comprometidos com as consequências. Investimos sem parar em tecnologia, em planejamento e em gente. Em nosso movimento tem respeito, tem meritocracia, tem inclusão. Em nosso movimento tem simplicidade nos processos, tem eficiência e segurança. Tem gente que resolve agora e nunca depois. Acolhemos o novo, a inovação. Seguimos em frente, vamos além. Somos o movimento que constrói carreiras, desenvolve pessoas, negócios e cidades. Somos o movimento dos grãos que alimentam o mundo. Pessoal, então após a gente conhecer um pouquinho da ferrovia, um pouquinho da Rumo, então aqui a gente entra um pouquinho de como nós estamos fazendo tecnologia dentro da companhia. Então, nós somos uma ferrovia bastante automatizada, né? Hoje a gente conta com mais de 5.000 equipamentos em campo, né, conectados a um centro de controle, né, um NOC, onde nós temos mais de 8.000 sensores e mais de 40 sistemas onde a gente opera a companhia. Né, hoje nós somos a maior companhia da América Latina, operando com trens semi-autônomos. Também temos vagões instrumentados que buscam e coletam informações, principalmente das condições de via, junto com os nossos equipamentos que detectam defeitos dentro da via, dentro dos requisitos mínimos para uma operação segura, né, com detecção de trilho quebrado, detecção de queda de barreira, monitoramento de nossos ativos, como monitoramento dos AMVs, que são as chaves para poder fazer a troca entre linhas dentro da ferrovia. Nós contamos com tecnologia embarcada dentro da nossa locomotiva, com comunicação via satélite, com 4G, e também nós contamos com Wi-Fi dentro das locomotivas. E para os nossos times de campo, né, nós contamos com uma ferramenta conhecida aí como chave na mão, onde a gente consegue digitalizar os nossos processos e o nosso time de campo consegue atuar de uma forma bem assertiva. Então, nós temos aqui uma arquitetura hoje voltada a uma solução, a uma logística que consegue transportar com segurança e, principalmente, a gente se prevenir e conseguir atuar de uma maneira preventiva perante a nossa operação. Então, hoje o IoT na Rumo se sustenta nos pilares de segurança e produtividade. E é assim que a gente busca cada vez mais implementar tecnologia dentro da ferrovia. Falando um pouquinho dos nossos desafios, né, como engenharia, e como a gente precisa fazer para implementar essas tecnologias em campo, né, hoje nós temos um ambiente um pouco diferente dos ambientes aí de uma empresa, um ambiente controlado, né? Então, nós sentimos, hoje, dentro da nossa parte de infraestrutura, muitas vezes sentimos falta da parte de energia elétrica, então a gente não consegue, de uma maneira fácil, conectar os nossos equipamentos, a gente sempre precisa buscar soluções com painel de energia solar, ou outros módulos como conectar com via bateria, ou cada vez mais buscar equipamentos aí autossuficientes. Muitas vezes também encontramos dificuldade na parte de conectividade, muitas vezes precisamos aí se basear em comunicações como satélite ou 4G quando disponível, né? Hoje a gente também tem, em alguns quilômetros dentro da ferrovia, temos a opção de fibra ótica, porém ainda em pequena escala. Agora a gente vai falar um pouquinho do nosso case também, que ajudou a gente na implementação de alguns projetos. Na sequência, o Maurício e o Vitiu que vão mostrar para nós, mas a gestão dos nossos times em campo e a gestão também para a implementação dos projetos
é um baita desafio dentro da ferrovia. Por quê? Porque muitas vezes a logística e o acesso, as obras são dificultosas, muitas vezes o acesso é somente via ferroviário. Sem contar, né, no Brasil, temos aqui, a ferrovia hoje sofre muito com o vandalismo, então muitas vezes se os equipamentos têm valor de mercado, a gente sofre bastante aí com ações de vândalos ou até mesmo ladrões que levam a nossa tecnologia. Então o investimento nosso é muito alto para fazer uma solução que funcione e também que seja uma solução anti-vandalismo. Então agora eu convido o Rafael Vichuk para falar um pouquinho do nosso projeto, da expansão da Ferronorte, onde a gente buscou uma parceria para poder facilitar a nossa gestão e resolver o problema que nós temos hoje na etapa de implementação. Vichuk, está contigo. Bom, muito obrigado, Guidelli. Muito boa noite a todos. Bom, o Guidelli apresentou muito bem aí alguns dos desafios da Rumo e como é que a Rumo está estruturada, né? Agora eu vou falar sobre um dos projetos do portfólio da Rumo, para o qual a gente teve aí o apoio da Suporte, né, na figura do Maurício, e que é talvez o principal projeto da companhia hoje e um dos principais projetos do Brasil, né, em especial aí para o agronegócio, que é a extensão da Ferronorte, né. Esse projeto está sendo desenvolvido dentro da diretoria de expansão da Rumo, na figura do Rafael Langoni, e na área de projetos de expansão com José Carlos Silva Filho e com meu colega engenheiro Paulo Torres. E é um projeto superlativo, é um projeto de mais de 700 quilômetros de ferrovia, que pretende ligar Rondonópolis até o centro da América do Sul, até o centro geodésico do nosso continente, constituindo, né, um corredor de exportação ferroviário de mais de 2.000 quilômetros. Então é uma solução estupenda de transporte, né, que vai atender sem dúvida as nossas riquezas, e sempre, como o Guidelli frisou, transportando com segurança e eficiência. E para executar, para viabilizar esse projeto, é preciso construir, né, e aqui trazendo alguns dos nossos principais números, 11 quilômetros de pontes e viadutos. Pode voltar um pouquinho, Guidelli, né? Isso, 11 quilômetros de pontes e viadutos, né, cruzar o Vale do Rio Vermelho, que é talvez uma das principais obras ferroviárias, uma das principais estruturas ferroviárias do Brasil. Acreditamos que vai ser a maior ponte ferroviária em volume de concreto do país, e terá também que ser executado 2 quilômetros de túneis, 150 milhões de metros cúbicos de terraplenagem, né, escavação, carga, transporte, compactação, que equivaleria a 1.100 Maracanãs, né? Então, pode passar, Guidelli. E para viabilizar um projeto desse tamanho, né, é preciso usar das melhores ferramentas disponíveis, e para esse projeto não foi diferente. A gente usou aí softwares como o Quantum, que é uma ferramenta que foi utilizada para definir o traçado da nossa ferrovia. Utilizamos o Sistrem, que é uma ferramenta desenvolvida para realizar análises do pavimento ferroviário, por meio do conceito do método empírico mecanístico, determinação, né, das tensões e deformações do pavimento, por meio dos elementos de camadas finitas. Então é uma ferramenta excepcional que permite a gente otimizar o nosso pavimento ferroviário. A gente utilizou toda a família de softwares da Autodesk, que permite a gente compor o nosso gêmeo digital, né? O nosso projeto ele tem já algumas disciplinas desenvolvidas dentro da metodologia BIM, que é hoje uma obrigatoriedade para projetos de infraestrutura e que tende a ser no futuro cada vez mais recorrente, né? E a gente espera já no final do nosso projeto executivo ter um projeto 100% BIM, né? E será o case do maior projeto de infraestrutura 100% BIM do Brasil. Tá? Pode passar, Guidelli. No entanto, não adianta a gente dispor das melhores ferramentas possíveis se a gente não tiver se a gente não tiver os dados de campo confiáveis e com qualidade, né? Qualquer projeto de infraestrutura é dependente 100% dos dados de campo. E aqui a gente está falando de 4 principais desafios. Eu não trouxe todos, mas os 4 principais desafios que a gente enfrentou nesse projeto e para o qual eu acho que o maior, que é o estudo geotécnico, a gente teve o apoio aí da Suporte. Vou passar rapidamente por cada um deles. Primeiramente, é a questão do estudo topográfico, que é definir como é a conformação do nosso terreno, ou seja, se é um terreno plano, ondulado, escarpado, montanhoso. E para isso a gente realizou um levantamento
topográfico aerotransportado com precisão centimétrica, né, com precisão de menos de 1 centímetro, de exatamente as características, né, dessa topografia. E aqui, no canto inferior esquerdo, a gente pode observar que esse levantamento topográfico ele permite, inclusive, levantar a parte sob as árvores, ou seja, abaixo das árvores, né? A gente teve que realizar também estudos batimétricos que permitem identificar a calha dos rios para definir a altura das OS. A gente realizou estudos geofísicos, né, para conseguir definir a ocorrência de cavidades ao longo do traçado, e tudo isso visando definir, claro, um projeto que tenha a melhor solução de engenharia possível e a maior precisão possível na definição do CAPEX. E aqui a gente chega, talvez o maior desafio de todos, que é definir o que há embaixo do nosso terreno, ou seja, a realização de estudos geotécnicos mais precisos e confiáveis, tanto mais precisos e confiáveis quanto possível. E para isso, pode passar o slide, por gentileza, Guilherme? A gente realizou uma campanha de sondagem que teve aí, no apogeu do seu desenvolvimento, mais de 15 equipes simultâneas em campo, mais de 100 profissionais envolvidos ao longo do processo, e com a realização de mais de 1.000 sondagens executadas, né? E aí são sondagens de percussão, atrado, sondagens rotativas, ensaios triaxiais de carga repetida, ensaios de caracterização, gerando mais de 4.500 documentos. Um levantamento geotécnico convencional, esse documento estaria todo em papel. Ele seria feito em papel e depois passado a limpo e fornecido para as empresas com pouquíssimos dados georreferenciados, o máximo seria uma coordenada, pouquíssima informação de visual de campo, né? E aí entra a nossa grande parceria com a Support, na qual a gente obteve uma série de vantagens, né? Uma série de informações adicionais de campo, dando maior qualidade e confiabilidade para o nosso projeto. Pode passar o slide, por gentileza, Guilherme? E aqui a gente tem alguns dos números, né, desse processo. Então, para realizar essas 1.000 sondagens, que grande parte foi realizada justamente pela Support, foram tiradas mais de 13.000 fotos de campo, né? Essas fotos permitiram a gente identificar, por exemplo, se o local em que foi implantado o furo, ele é acessível de fato, né? Com as fotos a gente consegue observar a região do estudo. E também permitiu a gente validar, por serem fotos já referenciadas, se o ponto da execução do furo foi de fato o ponto correto. Isso nos dá isso mitiga o risco associado ao projeto, porque a gente garante que ele foi executado no ponto correto, né? Além disso, garante as condições de trabalho dos colaboradores envolvidos. Como eu falei, foram mais de 100 pessoas, e aqui a gente tem orgulho de colocar que foi uma campanha de sondagem sem nenhum acidente, 0 acidente, né? Inclusive uma participação maciça aí da nossa segurança e meio ambiente, o tempo todo acompanhando essas equipes. A gente também garante uma análise visual dos testemunhos, né? Permite a gente fazer isso ao mesmo tempo que a gente vai recebendo os resultados, então, dentro da plataforma disponibilizada pela Support. Isso é, sem dúvida, isso resolve uma dor de qualquer gestor de contrato, porque a gente não sabe o que foi executado, onde foi executado ao certo, e desse modo a gente consegue consultar ao vivo, né? E também permite a gente atestar as condições de acesso dos locais, principalmente num projeto Greenfield como esse, no meio do Mato Grosso, em que os acessos são precários em alguns casos, em que a gente tem situações de chuva, em que não dá para chegar no ponto, e graças à possibilidade de você estar lá com o GPS e com as imagens, com comprovação visual das condições de trabalho, é possível a gente verificar, de fato, né, ter maior tranquilidade no que se refere à qualidade e à confiabilidade do dado. E também permite a gente ter belas paisagens como essa, que é de uma região do projeto que sem dúvida, demonstra o quanto esse projeto ele vai ser expressivo, cruzando aí uma ferrovia ao longo dos campos do Mato Grosso. Então, eu concluo minha apresentação aqui, passando a palavra para o Maurício, e agradeço a atenção de todos, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Diego. Maurício, por gentileza. Boa noite a todos aí, agradeço, Rafael. Vou falar um pouco sobre a Support, né, para tentar explicar um pouco, tentar ser um pouco mais didático com relação às atividades que a Support realiza, tá? Como bem exposto aí pelo Rafael, a Support realiza uma atividade essencial para qualquer obra e projeto de infraestrutura,
que é normalmente ir à frente e antes da elaboração dos projetos, para se identificar o tipo de solo e o tipo de rocha e a resistência desses materiais, para informar e para passar para os projetistas essas informações, para que esses parâmetros sejam utilizados para subsidiar esses projetos, né? Então, no caso, a Suporte, ela é uma empresa que realiza investigações geológicas e geotécnicas, atua diretamente com o mercado de infraestrutura, né? Tem alguns cases como esse da Rumo, né, no mercado de ferrovia, mas também atua no mercado de rodovia, portos e aeroportos. Aqui uma das fotos aí que ilustra bem as atividades, no caso, a execução de uma sondagem mista sobre flutuante para subsidiar uma duplicação e a realização de uma nova ponte como a da imagem. Os serviços que a Suporte realiza, né? Então, a gente realiza sondagens, que nada mais é do que são perfurações em determinadas coordenadas, em determinados pontos especificados pelos projetistas. Essas sondagens identificam o tipo de solo e a resistência. Realizamos ensaios em campo também, ensaios de infiltração, ensaios de resistência. Temos um departamento de geologia e um laboratório onde captura-se e recolhe-se essas amostras no campo e se leva para o laboratório para tirar alguns parâmetros a serem utilizados no projeto. Para ter uma ideia de números de indicadores da Suporte, tá? A gente começou de forma maciça a digitalização dentro dos nossos fluxos de trabalho, dentro da Suporte. Então, desde 2018, né, esses são os indicadores, nós já tivemos 71 profissionais de campo, né, quebrando um paradigma no mercado de construção civil, né? Então tivemos 71 sondadores utilizando aplicativos nas obras, né? Então eles utilizam e trabalham através de um fluxo digital, onde o aplicativo realiza alguns registros. Então já tivemos 71 profissionais atuando. Isso representa mais de 140 gigas de dados armazenados na plataforma. São quase 420 mil fotos, registros fotográficos durante o processo executivo, o que representa aí mais de 40 mil sondagens executadas pelos profissionais da empresa. Para se ter uma ideia como funciona esse fluxo de trabalho, né, a gente teve que mudar alguns fluxos tradicionais do mercado, que é a obrigatoriedade de georreferenciamento de todas as campanhas. Então, cada unidade de perfuração, a gente programa, georreferencia, abre-se uma ordem de serviço e as equipes, né, N equipes espalhadas pelo Brasil todo, como a imagem aí à direita representa e ilustra, essas equipes trabalham com o aplicativo em mãos, né, que é o aplicativo da plataforma Sonde. E o fluxo digital não termina só no campo, né? Todo o nosso departamento de geologia, que realiza as descrições das amostras e as entregas finais, também fazem as descrições e entregas dentro da plataforma. Então, o fluxo é desde a obra até a entrega dos resultados, dos pareceres, eles são digitais, né? O que permite, como o Vitiu, que aí o Rafael comentou, a possibilidade de modelagem da superfície, das camadas, pela metodologia PIM. No case da Rumo, né, como o Vitiu comentou, a gente trabalhou nesse desafio da Ferronorte, né, esse traçado de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, e aí então a todas as sondagens e georreferenciamentos que foram feitos pela Suporte e todas as sondagens que foram executadas pela Suporte, tá? Então, em termos de indicadores aí nesse case específico da Ferronorte, tivemos 4 profissionais colaboradores, gestores da Rumo, que utilizaram a plataforma, que acessaram a plataforma para acompanhar à distância as atividades dos profissionais. Isso representa, né, 3,36, né, 3,36 gigabytes de arquivos e de informações enviadas e compartilhadas com a Rumo, quase 13 mil fotos de execução do processo executivo, evidências de que as atividades foram executadas e mais de 1.000 sondagens e ensaios executados nesse case, tá? Como é que funciona rapidamente, assim? Todas as equipes de campo, elas possuem um aplicativo, cada unidade de perfuração, ele tem uma etiqueta e um QR Code georreferenciado, então esse QR Code tem as coordenadas.
A equipe precisa fazer um check-in. Quando ele faz o check-in, todos os envolvidos que têm acesso à plataforma podem verificar que a equipe A iniciou uma sondagem. Entre o check-in e check-out, tudo que é feito em termos de execução, todos os dados e logs da execução entre check-in e check-out sobem para a plataforma e são compartilhados com os nossos clientes. Então, assim, alguns diferenciais desse trabalho, né, é a garantia e a obrigatoriedade de todos os profissionais estarem trabalhando em campo, em obra, com aplicativo, né, fazendo esse fluxo de trabalho. Isso permite, né, através de uma plataforma que recebe esses dados e essas informações direto do campo, a possibilidade de acompanhamento dentro de uma plataforma dos avanços da atividade, ou seja, como que está o cronograma, como que está o status daquilo que foi programado. E isso, dentro desse fluxo, permite guardar um histórico de cada unidade de perfuração, né? O horário que o profissional começou, o horário que terminou aquela perfuração, quantos metros foram executados de perfuração, temos um log, e a gente chama de nuvem de mão de obra, né? Todos os registros e latitudes e longitudes que a gente recebe do profissional durante o processo executivo, e tudo isso permite aí, ao longo do tempo, a criação de um grande Big Data com esse histórico de todas as atividades realizadas. Então, fazendo rapidamente aqui o significado de Big Data, né, peguei na Oracle lá, é um conjunto de dados obtidos especialmente de novas fontes. São tão volumosos que as soluções tradicionais não conseguem gerenciá-los. No entanto, esses grandes volumes de dados podem ser usados para resolver problemas de negócios que você não conseguiria resolver antes. E aí a gente traz todas as ferramentas que a gente, ao longo do tempo, conseguiu aí em conjunto, em auxílio aí com os desenvolvedores da plataforma que a gente utiliza, que é a plataforma Sonde, a possibilidade de se criar N ferramentas que garantem alertas de gestão, né? Então, hoje, com a captura de dados direto do campo, esses dados indo para um banco de dados estruturados, a criação de telas, algoritmos e filtros, é possível hoje para quem faz gestão de N campanhas de sondagem, de N profissionais de campo, garantir a possibilidade de ter alertas de gestão. Hoje, todos os serviços executados, né, ficam georreferenciados, então você vai ao longo do tempo criando um grande Big Data de tudo que foi feito, né? A gente já tem hoje dentro da plataforma, a plataforma hoje já identifica o tipo de foto através do uso de OCR, ele tagueia as fotos pelo tipo, facilitando os gestores. Olha, essa foto é uma foto de um amostrador, essa foto é uma foto de um testemunho, enfim, o sistema já analisa a foto recebida e caracteriza ela com um tipo. A plataforma permite a identificação dos profissionais que estão online, que estão ativos, que estão atuando ou não. E dentro desse mercado que tem muito problema em termos de credibilidade na execução de sondagens, a plataforma também tem permitido gatilhos de alerta quando o comportamento do profissional durante o processo executivo foge do comportamento médio, né? Como classificação de risco, enfim. Em resumo, né, até vou passar a palavra para o Alessandro aí, mas assim, a gente teve, dentro da suporte, o principal desafio foi conseguir capturar informação e capturar dado direto do campo. Hoje a gente já teve aí, até mostrou uma quebra de paradigma, né, já tivemos mais de 71 profissionais, eu digo líderes de equipes, utilizando um aplicativo, e essas informações têm sido todas enviadas para um banco de dados, onde a gente tem trabalhado em cima desses dados para gerar gatilhos de alerta e permitir gestões eficientes dentro desse mercado de infraestrutura. Passo a palavra para você, Alessandro. Maurício, quer dizer então que com uma plataforma tecnológica conectada diretamente do campo, você, como prestador de serviço, conseguiu coletar, acompanhar, gerenciar suas operações de campo, online, real time,
e integrar isso com o teu contratante, ou seja, a Rumo, e dar informação para o Vichuk, para quem está na engenharia ou na gestão do projeto, para acompanhar a evolução dia a dia, hora a hora dos trabalhos, é isso? Exatamente, Alessandro, é uma transparência total, né? Aquilo que a gente acessa e aquelas informações que a gente tem do avanço do cronograma, das informações do que já foi feito, o que não foi feito, isso fica compartilhado diretamente para os nossos clientes, né? Então a gente trabalha dentro desse fluxo digital, onde a gente fornece dados, né? Fornece logins e senhas para os nossos clientes acompanharem as atividades. Vichuk, então quer dizer que nesse processo de crescimento, nesse ritmo aceleradíssimo que a Rumo está, contar com uma plataforma como a Sonde, tendo por trás aí, é uma tranquilidade para o gestor, né? E para a área de engenharia, imagino. Sem dúvida alguma. É um volume de informações assombroso, né? A gente está falando do nosso projeto, mais de 4.500 documentos e 13 mil fotos, né? Eu arredondo um pouco para cima. Então, eu acho que para a gente, enquanto gestor de projeto, né, e depois, mais para frente, quando a gente for procurar essa informação, na época que a gente estiver executando esse projeto, é uma tranquilidade poder confiar, né, e poder estar registrado, georreferenciado essa informação. E para um volume de projetos que a gente vai receber agora, não só a Rumo, mas o setor ferroviário como um todo, no qual a gente está falando de, o ministro da Infraestrutura coloca bastante, chega a centenas de bilhões de reais, então acho que vai chegar a uma centena de bilhões de reais contratados aí de investimento. Isso tudo esse volume todo, ele vai se transformar em algum momento em trabalho de projeto e de obra que vai precisar estar bem estruturado dentro de uma plataforma para gestão dessa informação, sem dúvida alguma. Nós estamos falando, então, de um grande Big Data sendo formado de geologia aqui no Brasil, né? Isso é sensacional. Paulo, você vê que interessante, nós estamos falando aí de um dos setores que tem o maior apoio do governo, infraestrutura, o ministro Tarcísio, falando de dobrar as malhas, ferroviária com certeza, talvez até mais, rodoviária certamente nos próximos anos. Bacana a gente ver como o IoT pode integrar essa cadeia inteira, e inclusive conversando com o Guidelli essa semana, ele me disse que, comprovando aquilo que o Renato tinha dito um pouco antes na apresentação, a importância das empresas de não só usarem a tecnologia, mas viabilizarem também a conectividade. E a Rumo, sem dúvida nenhuma, está levando conectividade para o Brasil afora, né? Ou adentro. Acho que é interessante que você colocou aqui, como a gente tem, de uma hora para outra, até, acho que foi o Maurício que colocou o que a Oracle falou do Big Data, e todo mundo brinca, né, que os dados é a nova fonte de petróleo. O grande problema é quem que vai refinar esse petróleo novo, esses dados, que é exatamente toda a parte analítica, que é onde dá inteligência para o negócio, né? Isso é uma coisa que vocês na Rumo estão fazendo de uma maneira muito, muito profissional, muito, assim, dá orgulho de ver esse tipo de coisa. Parabéns mesmo por esse case que vocês mostraram, e como você falou, Alessandro, a infraestrutura no Brasil está cada vez mais precisando desse tipo de coisa. Nós acabamos de ter os leilões aí dos aeroportos, você imagina quanta coisa vai acontecer daqui para frente. Parabéns, pessoal, parabéns mesmo, a BINC fica orgulhosa de ter vocês aqui nesse evento e satisfeita por tudo que vocês apresentaram, e não vai parar por aqui, hein? Nós vamos fazer mais coisa pela frente. Alessandro, eu devolvo para você. Obrigado, pessoal. Muito bom. Bom, obrigado. Guidelli, Rafael, Maurício, alguma última palavra? Senão a gente encerra aqui. Alessandro, só em nome da Rumo aqui agradecer pelo convite, né? É um prazer aqui estar podendo compartilhar esse case com vocês. O Vichuk aí também, o Maurício, né? Muito obrigado. Alessandro, eu também, como suporte, gostaria de agradecer a BINC aí pelo convite e a Rumo por ter permitido também a gente participar e compartilhar esse case, e estamos à disposição. Com certeza, faremos muito mais eventos como esse juntos e contamos com vocês. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Um grande abraço, a todos. mais.
Abraço.